Primeira coisa, é só para deixar todo mundo na mesma página, né? Revisão, para mim, é no sentido amplo e literal da palavra de rever, né? Ou seja, ver novamente algo que um dia você já viu. Então, qualquer coisa que você já estudou um dia no seu passado, se você estudar de novo, você vai estar revendo. Independente de como você vai fazer isso, quando você vai fazer isso, é uma revisão. Então, se você estudou determinada disciplina na faculdade, sei lá, engenharia de software, e você começou a estudar engenharia de software, o que você viu na faculdade, você agora está revendo, né? Não chega nem a ser 100% um estudo novo, né? Claro que pode ser que faça muito tempo, você tenha esquecido muita coisa, normal. Mas não deixa de ser uma revisão, né? Claro também que para concurso público tem coisas novas que caem, que às vezes a gente não viu na faculdade. Mas, enfim, no final é uma revisão, né? Então, assim, essa é a primeira coisa. Eu trato aqui revisão como uma coisa ampla. Segundo, é indiscutível para mim, e eu acho que para a maioria de quem opina sobre o concurso público, que revisão é uma coisa não mais do que importante, né? Uma coisa essencial, fundamental, né? Básica. Né? Tem até uma frase que diz que a repetição é a mãe da aprendizagem, né? Repetir, né? Ver novamente, fazer várias vezes a mesma coisa é a mãe, né? Ou seja, é aquilo que é essencial para você aprender uma coisa, né? Eu acho, pronto, acho que isso aqui todo mundo deve concordar, né? O grande problema que eu vejo, assim, que é aquela história, né? Eu fui concurseiro também e eu consumi muito, vamos dizer assim, conteúdo sobre os gurus do concurso e o que eles recomendavam. O que eu vejo é que o pessoal tá, tipo assim, eles, né, falam, explica o que é a revisão, o porquê da revisão, explica a curva de esquecimento, né? Tem até uma pesquisa científica sobre isso. Aí vai nesse geralzão aí acaba, vão descendo a ponto de começar a jogar umas técnicas de revisões bem específicas e rígidas e gerais, né? Tipo, independente da fase que você tá, de quantas matérias você estuda, do nível que você tá, eles dizem, ó, a técnica de revisão é essa, bufo, e joga. No caso, geralmente é a tal da revisão 24, 7, 30, né? Depois de 24 horas, depois de 30 dias, depois de uma semana, você tem que revisar e tal, não sei o quê. E assim, claro, né? Como eu sempre costumo dizer aqui, nada você deve jogar fora. Acho que você deve me experimentar, né? E foi o que eu fiz. Eu experimentei essa técnica por algumas semanas e não me adaptei, não gostei, achei que estava mais atrapalhando do que ajudando. E o que eu vi é que muita gente acha a mesma coisa. Não sei se a maioria ou não, né? Não sei quem é que tá certo, quem é que tá errado. Mas o que eu acho é que essas técnicas a nível mais detalhado, né? Porque uma técnica dessa de 24 horas, 7 dias e 30 dias, ela é uma técnica bem detalhada, né? Tipo, ele não diz quantas horas você estuda, o que nível você tá, para dizer se você tem que fazer uma coisa ou outra, né? Ele diz, independente de qualquer coisa, toda disciplina, a cada 1 hora de estudo, você tem que revisar 15 minutos no dia seguinte, mais 15 minutos daqui a 7 dias, enfim, só para gerenciar isso já é uma certa complicação, né? Eu até fiz isso na, na minha na época que eu estudava, fazia o ciclo de estudo, né, na planilha. Até tinha uma forma de fazer na planilha que facilitava, mas enfim, eu sentia que estava muito lento o avanço no conteúdo. E a técnica de revisão que recomendaram era você marcar e depois você ler as marcações. E, enfim, eu nunca fui acostumado a fazer marcações, muito menos revisar por marcações, enfim, não me adaptei. Então, assim, cara, a primeira coisa você não está se adaptando ao método de revisão, não se preocupe não. O errado não é você não, o errado é o método, não é você que tem que se adaptar ao método. É o método de revisão, a sistemática de revisão que tem que se adaptar a você. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é você tentar criar a sua própria sistemática de revisão, né? Então, assim, já é pacífico que revisar é importante, é essencial para você aprender, você tem que revisar. Mas revisar toma tempo, né? E aí você tem o trade-off entre o tempo da revisão e o tempo de você avançar no conteúdo, né? E a gente sabe também que o estudo para concurso e a prova, ele vai avaliar um cara generalista, né? Um cara que sabe um pouco de tudo.
Mas ao mesmo tempo, talvez você simplesmente só avançar, avançar e não ficar revisando de vez em quando, com certeza não é a melhor opção. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, mas isso vai depender de quantas disciplinas você está estudando, do seu nível em cada disciplina, o tempo que você tem até a prova, né? Então, assim, no geral, eu recomendo que quanto menos tempo você tiver até a prova, se você vê que não vai conseguir ver tudo ou quase tudo, eu recomendo você dedicar mais tempo a avançar no conteúdo. Agora você tem mais tempo, tá numa fase pré-edital, então aí eu recomendo você fazer o core das disciplinas, né, diminuir a quantidade de disciplinas e colocar uma porcentagem maior de revisão, né? E aí assim, aí como sistematizar isso, né? Eu vou dar aqui algumas diretrizes, como foi que eu fiz, me adaptei, mas é naquela história, né, para você. Eu tô falando aqui citando o nome do Bruno porque foi ele que perguntou, né? Mas obviamente isso vale para todo mundo. Então, assim, você perguntou se tem um ciclo de revisões, né? Eu não sei se eu já ouvi falar disso, talvez já tenha ouvido falar, mas nunca usei, nunca fui ver a fundo, né? Na verdade, as minhas revisões, elas eram de duas formas. Ou era no próprio ciclo, para as disciplinas que eu já tinha terminado tudo, ou quase tudo, né? Tipo, eu já tinha dado aquela primeira passada na teoria. Então, basicamente, eu estava revendo aquela teoria, né? Independente de como eu fazia, mas, por exemplo, português, a teoria de português, a partir de determinado momento eu já tinha visto praticamente tudo. Então, todo o meu tempo de estudo em português era revisão, né? Aí, como eu fazia essa revisão, daqui a pouco eu vou dizer mais, né? E aí você falou revisão por matéria ou por assunto. A revisão, ela é os dois, na verdade, né? Então, assim, primeiro, você vai dividir o seu ciclo de estudos por disciplina, né? Dizer, ó, essa disciplina vai ter tantas horas, tantas horas, tantas horas, né? Com base no tamanho, em quão bem você tá nela, na quantidade de pontos, né? Aí tem que fazer essa divisão. Uma vez feita essa divisão, depois você tem que fazer uma segunda divisão. E quando eu digo assim, dividir, não necessariamente você tem que colocar na planilha, no papel. Você pode fazer essa divisão mental, né? Eu tô dando aqui as diretrizes. Não precisa se bitolar tanto assim nesses detalhes. Eu acho que às vezes a pessoa quer controlar tanto que o custo do controle começa a não valer mais a pena o benefício. Então, você quer, às vezes, controlar até os mínimos detalhes de revisão, de por assunto, se já revisou, se não revisou, não sei o que. Eu acho que tem uma hora que começa a atrapalhar mais do que ajudar. Então, assim, você seguindo as diretrizes, independente de como você esteja fazendo, seguindo as diretrizes, usando um método que para você está confortável, eu acho que tá muito ok. Então, assim, você vai dividir o tempo de avançar na disciplina e de revisar, né? Isso é óbvio para aquelas matérias que ainda são novas para você. Então, eu aconselho que se é uma matéria nova, você dedique mais tempo a avançar na disciplina. E se for uma matéria que você já terminou, né? Aí é o contrário, né? No caso, basicamente você vai revisar, né? Eu já citei aqui algumas vezes português, a partir de determinado tempo eu só estava revisando português. E aí como era essa revisão, né? Para mim, eu acho que para muita gente, a principal técnica de revisão é fazer questões, né? Claro que fazer questões é muito mais do que só revisar, né? Você está fazendo uma série de outras coisas quando você está fazendo questão. Você está se avaliando, você está conhecendo a banca, você está vendo sua porcentagem de acertos, mas você também está revisando, né? Porque aquilo você já estudou, então independente se você acertou ou errou, né? Quando você vê ali o gabarito, quando você vê os comentários da questão, né? Você está revisando. E aí isso é a principal forma que eu vejo para revisar. Claro que assim, justamente por você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Quando você está fazendo questão, você não está só revisando, né? Você está se avaliando, está conhecendo a banca e tal, tal, tal. Então isso acaba que fazer questão demora mais tempo do que se você tivesse simplesmente focado em fazer revisão, né? Que seria uma revisão mais estrita, né? Que seria aquela de você pegar um resumo que você fez ou um resumo que você tem, enfim, e só rever, né? Reler aquele resumo. Então, assim, eu acho que tem que ter um balanço nisso, né? Você tem que dedicar a maior parte do tempo em revisar por questões